demais de estar aqui, apesar de ser segunda-feira de carnaval e eu achar que talvez tenham me escalado para hoje por algum motivo que eu ainda não sei. Mas eu tô feliz que vocês estão aqui comigo, né? Pelo menos a gente tá vibrando no bem, no amor, numa data que às vezes tem tanta confusão lá fora, né? E resolvi trazer um tema que vocês escolheram. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem no nosso Instagram, a gente veicula vários conteúdos lá, no YouTube também. E eu coloquei na semana passada uma enquete do que vocês queriam ver hoje, né? E escolheram, entre dois temas, escolheram o poder das palavras. Antes de eu entrar nesse tema só, eu quero deixar para vocês aqui o QR Code do nosso Instagram e embaixo do nosso YouTube. Simplesmente apontar a câmera, vocês já conseguem se cadastrar e passam a receber os conteúdos. Então é bem bacana se vocês puderem participar e também divulgar, ajudar a gente a divulgar esses meios de comunicação. Porque tem muita gente que não vem aqui no dia, mas assiste depois, comenta, às vezes tem uma incapacidade, né, de se locomover, de trazer de vir até aqui. Então a mensagem ela continua acontecendo mesmo para além do dia, tá? Então, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar, eu agradeço bastante. Bom, o poder da palavra. Que coisa, não? Eu achei que eu precisaria estudar um pouquinho esse tema para conseguir trazer algo relevante para vocês. E é sempre preciso, porque a gente sempre aprende mais. Quando a gente vem trazer um tema aqui, a gente tem que estudar, ouvir, repetir, e aquela coisa sempre entra mais fácil pra gente, né? Assim, o que eu sinto é que vem uma mensagem direta. E aí eu fiquei pensando que uma das frases que eu mais gosto é do Gandhi, que fala assim: felicidade é quando o que eu penso, o que eu falo e como eu ajo estão em harmonia. E daí a gente pensa, né? Nossa, nossos pensamentos, como é que está a qualidade dos nossos pensamentos? Das nossas ações, talvez seja um pouco mais fácil da gente monitorar, controlar. Mas e a nossa fala, que fica entre o pensamento e a ação? E aí eu comecei a estudar e pensei, se vocês puderem dar forma à fala de vocês, que forma ela teria? Se a gente pudesse dar um formato, deixar ela como se fosse um objeto tangível, que forma essa fala teria? E foi isso que eu comecei a refletir. E aí eu descobri que tem um cara no Japão, que já desencarnou, chamado Masaru Emoto. Alguém conhece? O Masaru Emoto, ele teve a mesma dúvida. Se a gente pudesse dar uma forma para as palavras, que forma elas teriam? Então ele fez um experimento, coisa simples. Ele pegou potinhos de água e colocou ao lado de palavras. Depois ele congelou essa água e tirou uma foto. E ele conseguiu dar forma a palavras. É um estudo bem interessante, mas eu quero que a gente vá para a prática, aqui. Então, já que vocês toparam vir nesse bloquinho de segunda-feira de carnaval comigo, vou pedir para vocês repetirem comigo o som do mantra Om. Os hindus falam que Om, essa palavra, esse som Om, é o som de união que permeia todo o universo. É o som mais sublime para a gente entrar em contato com Deus. Então a gente vai repetir aqui 3 vezes. Om, O-M, e ele no final, ele é bem nasalado, sai o ar bem pelo nariz, assim, ó. Se vocês puderem colocar a língua no topo do céu, a gente vai fazer isso 3 vezes, tá bom? Topam? Não vou me deixar sozinha aqui, né? Beleza, então vamos lá. 1, 2, 3... Om. Om. Om.
Como é que vocês estão se sentindo? Alguém está melhor, está pior, está igual? Melhor? Alivia. Alivia? Olha a foto da água colocada ao lado desse mantra. Agora vamos só pensar que o corpo da gente é composto por 70% de água. O nosso planeta é composto por 70% de água. É algo bonito, né? Para se ter por dentro. Os mantras são só uma maneira cientificamente comprovada de regular as emoções e o foco. Toda vez que a gente se concentra em algo, coloca a nossa intenção ali e repete aquilo, a gente consegue regular o nosso estado emocional e melhorar o nosso foco, dentre outras coisas, tá? Então, quando a gente pensa num terço, por exemplo, na Igreja Católica, é um mantra. Quando a gente reza o Pai Nosso, é um mantra. Quando a gente fala a palavra Om com intenção, é um mantra. Os mantras trazem esse poder para a nossa vida. Mas tudo bem, vamos deixar o mantra de lado, não vamos olhar para isso, vamos olhar para a Bíblia. Na Bíblia está escrito no Evangelho de João que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que ele está falando aqui? Que o Verbo, a palavra e a ação criam tudo que se vê. Tudo é manifestado a partir da intenção que começa no pensamento, vai para a palavra e vira ação. Conecta com a frase de Gandhi. Está na Bíblia. Mas vocês falarem assim, não, a Bíblia ainda não está distante, não está aí encaixado no que eu estou pensando. Existe uma filosofia tolteca, que é do povo do México, sabe, ali na região do México. Os toltecas tinham muitas filosofias ricas, junto com os maias e outros povos andinos, indígenas, e não tinham tido contato com os judeus ou com o cristianismo até a colonização. E os toltecas, nesse livro aqui, não sei quem já leu, mas recomendo, é um livro curtinho, bem legal, chamou Os 4 Compromissos. Os toltecas falam, em um dos compromissos, para a gente ser impecável com a nossa palavra. Mas o que é ser impecável com a palavra? Primeiro, impecável significa sem pecado. Pecado é a gente fazer mal a gente mesmo. Então, o que eles estão falando é: não use suas palavras para fazer mal a você mesmo. Parece uma coisa simples, relativamente, certo? Ninguém aqui vai querer usar a palavra contra si. Imagina, a gente não sai de casa, hoje eu vou me fazer mal. Vou falar alguma coisa que vai ser ruim pra mim. A gente não tem essa intenção normalmente, né? Tá. Agora vamos entender um pouquinho o significado das palavras. A gente já entendeu que a gente deve ser impecável com as nossas palavras. Mas será que a gente dá o efeito correto para as nossas palavras? Essa imagem, o que ela parece para vocês? É de uma pessoa que parece estar feliz? Está triste? Medo? Aflita? O que mais? Ela parece com bastante receio. Receio. Preocupação, né? Tá com a mão na boca ali, roendo as unhas. Isso é uma coisa que vocês gostariam de trazer para a vida de vocês? Então, por que a gente usa essa frase aqui quando a gente está se referindo a uma coisa boa? Do tipo,
Nossa, tô super ansioso para ir lá no centro na segunda-feira de carnaval. Não vejo a hora. Nossa, tô muito ansioso com uma coisa super legal que vai ter. Quem usa aí essa frase? Por que a gente usa a palavra ansioso se a ansiedade é aquilo ali, gente? Parece uma bobeira, né? Mas por que a gente não troca ansioso por animado? É menos danoso pra gente. Traz menos carga que a gente às vezes não tá percebendo. Esse é um exemplo bem bobinho de como a gente pode melhorar a nossa palavra. Porque no fundo, todos nós somos contadores de história. O ser humano tem uma capacidade diferente de outras espécies, que é aprender através das histórias. E se a gente repete pra gente que a gente tá ansioso, que a gente tá assim, que tá assado, a gente tá contando uma história pra gente mesmo. E a gente faz isso, a gente aprende assim. A gente se conta histórias o tempo inteiro. Tanto que tem um cara lá na Galileia, 2026 anos atrás, que usava das histórias para passar as mensagens dele. Vocês conhecem? O tal de JC, Jesus Cristo. Ele usava da narrativa de histórias porque ela é muito poderosa. Ela faz a gente aprender melhor do que simplesmente ouvir uma coisa, é assim, assado. Quando tem uma história, a gente se envolve mais. Mas a história, para ela ser boa, ela não basta ser uma história. Ela tem que despertar na gente foco, ela tem que chamar nossa atenção. Ela tem que mexer com as nossas emoções e ela tem que gerar repetição. Se a gente escuta uma vez, muito difícil a gente vai lembrar. Tem gente que lembra, tem gente que é bom com a memória, assim, não é o meu caso. Eu preciso ouvir várias vezes a mesma coisa. Foco, emoção, repetição. O que eu tô falando para vocês aqui é científico. Quando a gente junta foco, emoção e repetição, o que a gente está fazendo no nosso cérebro é criar neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É conexão entre os nossos neurônios. A gente está aumentando nossa capacidade de inteligência. Então, quando uma história puxa da gente foco, emoção, repetição, ela está ampliando a nossa capacidade de neuroplasticidade, de inteligência. Quem aqui faz mantra no dia a dia? Se a oração for, eu faço. Repetida. Legal. Quem mais? Todo dia, oração. Mantra hindu, alguém? Não? E esses mantras aqui? Quem faz? Eu vou ler, tá? Caso vocês não estejam conseguindo. Eu sempre fui assim. Nossa, sou assim, não mudo. Não vou mudar. Eu não consigo. Não consigo. Tá muito difícil. Esse é meu preferido. Esse eu falo todo dia. E quando eu vim preparar essa palestra, eu falei, lascou. Como é que eu vou falar aqui o que eu tô fazendo? Todo dia. Ai, tá muito difícil. Nossa, é muito difícil. Nada dá certo pra mim. Ou então aquelas pessoas assim, nossa, eu nunca ganho nada. Nem me coloca, né? Ai, nunca ganho nada, nem vou entrar pro sorteio X, pro negócio Y. Nunca a sorte tá pra mim. Ou as pessoas que vão mais atrás de terapia, tem aquelas que falam assim, eu sou assim, porque meu pai, quando eu era criança, fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Minha mãe, quando eu era criança, fez aquilo outro. Por isso que eu sou assim. Ainda tem até o povo que culpa os signos. Eu sou assim porque eu sou ariano, sou pisciano, sou capricorniano. É ou não é? Isso é um mantra. Foco, atenção, emoção, repetição. Quanto mais a gente repete, quanto mais foco, mais emoção, mais repetição, mais forte é o mantra. E essa é a foto de uma frase parecida com o que eu acabei de falar. Do nosso querido Emoto.
Bonito, né, gente? Aí vocês vão sair daqui tudo assim, pra ver se melhora, né? Porque é difícil, né? Quando a gente olha um negócio desse assim, tá na foto, vai fazer o quê? É muito importante, eu gostaria que vocês tivessem um objetivo aqui hoje, que é revisar qual é a frase que vocês se falam com mais frequência. Foi um exercício importante para mim preparando essa palestra. Traz consciência. Quero que vocês revisem essa frase e deem um tom positivo para ela. Só que antes de dar um tom positivo para ela, eu preciso explicar uma coisa sobre a tal das afirmações positivas. Alguém que já ouviu falar de afirmação positiva? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a galera pensa assim: nossa, eu tô com dívida, abri o saldo da minha conta no banco, R$2 lá, então eu não posso pensar negativo, eu vou começar a falar pra mim mesma, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Aí fica igual esse cara, que ele tá estrupiado e se olhando no espelho achando que ele tá vendo uma coisa diferente. Não funciona. Tem quem acredite que funcione. Isso não funciona. Por quê? Vocês sabem? Por que a afirmação positiva desse lugar de falar um negócio que não tem nada a ver não funciona? Porque a gente não consegue enganar as nossas emoções. Se você não está se sentindo rica, se você abriu sua conta e tem R$2 lá, você pode até pensar, nossa, mas tem quem nem tenha isso, mas você não vai se sentir rica para olhar no espelho e falar, sou rica, sou rica, sou rica. Então isso daqui não tem nada a ver. A mesma coisa é, você está se sentindo triste, você está com um problema em casa, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Não vai dar certo. Precisa disso daqui para dar certo. Vocês sabem que foto é essa? Essa é a verdade. Quando a gente é honesto com a gente mesmo, é essa imagem aí que as moléculas de água refletem. Mas daí vocês vão falar, pô, mas aí você não tá me dando escapatória aqui, porque se eu tô numa situação que não tá legal, eu não devo ficar repetindo que a minha situação não é legal, mas eu também não posso fingir que a minha situação é boa. O que eu faço então? A saída quem deu foi Sócrates. 2.500 anos atrás. Sócrates falava que tudo que a gente fala deveria passar por 3 peneiras. Isso é verdade? Isso é bom? E isso é útil? Se não passar pelas 3 peneiras, não deve estar na sua fala, não deve estar nos seus pensamentos e tampouco nas suas ações. Mas vamos concentrar na fala aqui, que é o nosso tema hoje. Isso é verdadeiro, isso é bom e isso é útil. A gente faz essa reflexão antes de abrir a boca? Quem já tinha escutado a historinha das 3 peneiras de Sócrates? Todos nós. Por que a gente não aplica? E é importante a gente ser verdadeiro. E o bom aqui precisa ser colocado em contexto porque existe muita bondade na gente falar um não. Existe muita bondade na gente explicar com limites as coisas. Existe muita bondade eu olhar para o meu filho matando as formigas e eu falar, é um ser vivo, não pode. Bondade aqui não é a gente ser bonzinho e falar só para agradar, porque senão a gente cai na mentira. E não dá, tem que conciliar as 3 coisas. Tem que ser bondoso, tem que ser útil e tem que ser verdadeiro. E a gente está num mundo, gente, que é tão bonito, porque o que a gente fala pode ser escutado em qualquer lugar do mundo instantaneamente. Se alguém estiver conectado no Instagram aqui,
e estiver me assistindo no Japão, essa pessoa está ouvindo o que eu estou falando instantaneamente. Olha o poder da fala que a gente tem hoje na nossa mão. Antes, quando alguém queria dar uma opinião, queria falar sobre algo, tinha que entrar num meio televisivo específico, ser um jornalista, XPTO, uma pessoa famosa. Hoje em dia, qualquer pessoa pode falar tudo sobre tudo. Vocês podem consumir tudo sobre tudo. A gente está muito conectado. Mas a gente está pensando no que a gente está falando? A gente está colocando essa peneirinha aí no nosso dia a dia? Ou a gente está criando o quê? E quando a gente vê uma notícia ruim? Que alguém ofende a gente, alguém fala uma coisa, porque rede social hoje em dia também tem essa liberdade, né? As pessoas falam o que elas querem. Quantas pessoas não chegam e falam uma coisa sem cuidado? Isso daqui é uma foto de quando a gente fala, você é um idiota. Idiota. É bonita, né? Toda geométrica. Parece mais uma bagunça. Só que quando a gente ofende outra pessoa, isso passa primeiro pela gente. A gente é o primeiro a ouvir a ofensa. Então, o que a gente fala para os outros deve ser impecável. Não deve fazer mal pra gente. E se a gente é o primeiro que escuta o que a gente fala, será que a gente está sendo impecável com as nossas palavras? Com as nossas opiniões? Com aquilo que a gente reproduz? O que eu acho mais bacana da neuroplasticidade e essa capacidade que a gente tem de conexão é que as crianças, por elas terem pouco tempo de repetição, ela tem essa neuroplasticidade mais volátil, é mais tranquilo para elas absorvem menos no começo. Elas não têm não está tão solidificado aquele caminho neural das escolhas, das narrativas. Isso vai se construindo com o tempo. E aí, já tinha fechado a palestra, estava no Instagram, de repente vi um Instagram que chama Frases de Criança. Eu falei, gente, eu vou ter que dar um print disso daqui e colocar na palestra. O Eduardo reclamou. Eu não gosto do Rafa. E o Rafa defendeu. Eu adoro eu. Um falou que não gostava. Eu me adoro. A gente se trata assim? Eu me adoro. Não importa o que você fale. E não estou falando isso no sentido de não se importar ou ser desrespeitoso com as pessoas, mas até que ponto que a gente liga muito para a opinião dos outros, que a gente traz isso pra gente, que a gente se molda, que a gente fica triste e que a gente fica acabado. E vou dar um exemplo pessoal de agora. Antes de eu vir fazer essa palestra aqui, 6 da tarde, eu resolvi colocar no chat GPT a palestra inteira. Transcrevi, gravei, falei, vai ficar legal, coloquei no chat. Ele falou, nota 3 de 10. Falei, lascou. E agora? Aí já tava indo pro buraco, assim. Aí eu vi. Você não acredita no que você tá falando? Você não pratica o que você tá falando? Você vai se deixar levar por essa ladainha mental? Falei, não é fácil não, a gente tem que praticar. Eles escolhem o jeito de trazer isso. Bom, resumo. Sejam impecáveis com as suas palavras. No que vocês consomem, no que vocês falam, no que vocês escutam, no que vocês replicam. Nas histórias que vocês se contam. Com foco, emoção e repetição. Se possível, escolham histórias que envolvam esse tipo de sintonia. Para mim é uma das moléculas mais bonitas. E ela transforma tudo que ela toca. Tinham vários estudos das fotos do Emoto antes e depois de entrar numa casa de oração. Antes e depois de
participar de um culto religioso, antes e depois de se conectar com Deus. Até a água poluída fica desse jeito, depois de uma oração. Hoje vocês estão aqui, com os corpos de vocês 70% água, e vão tomar uma água fluidificada depois, que é um boost. Quem está online não vai conseguir esse benefício. Mas prestem atenção nisso, na capacidade de criação que vocês têm, pelo que vocês falam. Não precisa de muito, não, nenhum poder mágico, além do que vocês falam. E para concluir com a molécula da gratidão, eu queria colocar uma música para vocês, que eu vou deixar rodando enquanto o passe acontece, que é o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso na língua original de Jesus, em aramaico. E talvez vocês não entendam, mas vocês sabem o que o Pai Nosso representa. E eu espero que durante o passe vocês consigam se concentrar no som das palavras e na emoção que isso traz. Imaginando que é Jesus proclamando essas palavras para vocês se curarem, para vocês voltarem para a casa de vocês reenergizados, voltarem alinhados, voltarem sentindo as vibrações do amor, da gratidão em todo o corpo fluídico de vocês. É com muito, muito, muito amor e muita gratidão que eu encerro aqui hoje. Muito obrigada por terem vindo.